Sinceramente, cansei do Ocidente, do feminismo, vou pegar minhas malas e vou lá para o Irã para arrumar uma mulher tradicional e fugir dessa misandria. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, se inscreva, deixe o like se o conteúdo for produtivo para você. E hoje nós vamos quebrar alguns mitos que surgiram na Menosphere, especialmente em relação a casamento, tradição, valor do homem e coisas análogas. Com o avanço do feminismo e com a crise da masculinidade, o que é que muita gente tem feito? Muitos homens estão frustrados, no bom sentido do termo, né? Não consegue ver o filho, foi punido injustamente pela Lei Maria da Penha. Aí a pessoa começa o quê? A buscar esperanças, muitas vezes de uma maneira desesperada. E isso leva o sujeito, às vezes, a olhar para fora, para culturas estrangeiras, na tentativa de encontrar uma luz no fim do túnel. Porque do jeito que está aqui no Brasil não dá, não tem mais jeito. Só que aí é que mora o perigo, a gente começar a idealizar uma coisa que a gente não conhece. E hoje a gente vai reagir a um trecho de uma entrevista de uma mulher muçulmana no Brasil, né? E aproveitar e falar a realidade do divórcio no Irã. E por que a gente escolheu o Irã? Porque o Irã é um país que eu estudo com um pouco mais frequência do que os outros, né? Porque cada país islâmico tem a sua legislação local, o tipo de islamismo adotado, o seu próprio código civil, então a gente não pode generalizar. No Afeganistão é de um jeito, no Irã é de outro jeito, na Arábia Saudita é de outro jeito, tá? Mas veja bem, será mesmo que você que está me assistindo, que não tem filhos e não está morando com uma mulher na casa própria, será que o casamento para você aqui no Brasil e o divórcio, né, seria pior que o divórcio lá no Irã? E é isso que a gente vai falar hoje. Primeiro vamos entender como é que funciona o divórcio no Irã. Lá o casamento é um contrato civil e ao mesmo tempo religioso. Afinal, desde a Revolução de 79, eles são uma república teocrática xiita. E uma das cláusulas obrigatórias no contrato de casamento é o famoso mar, ou seja, o dote, que o homem promete à mulher caso aconteça uma separação. Tá? Muitos homens não pagam o dote no casamento porque é uma quantia impagável, é absurdo o valor que você tem que dar. Então você vai pagando ao longo do casamento, ou muitos são obrigados a pagar no divórcio. O que é o dote? Pode ser um valor acordado, ouro, joias, bens, mas o ponto central é o seguinte, ele é estipulado no ato do casamento. O homem se compromete a pagar esse valor, muitas vezes só quando realmente tem o divórcio. E o que é o problema? Que não tem um limite legal. A mulher pode pedir o valor que ela quiser, muitas vezes fora da realidade dos homens iranianos, e o homem tem uma pressão social de aceitar um dote, com aquela mesma coisa que muitos usam aqui no Brasil, não vai casar pensando em divorciar, né? Para mostrar que ele é cavalheiro, que ele é provedor, que ele vai ser um bom pai de família, aceita uma negociação que não pode ser finalizada. Para vocês terem uma noção, às vezes o valor é estabelecido em 1000 moedas de ouro, né? Um valor simbólico, 1000 moedas de ouro. O cara não consegue pagar, não consegue. Qual que é o resultado? O homem se casa, se divorcia e vai, às vezes, preso, tem conta bancária confiscada, bem confiscado. Sim, pode dar cadeia, tá? E não adianta alegar que está desempregado, que faliu. Se o juiz entende que ele aceitou o valor no contrato do casamento, voluntariamente, ele vai preso. Então, enquanto muita gente idealiza esse modelo islâmico como tradicional e mais justo, porque não tem influência do feminismo, a realidade é que o homem pode perder totalmente a liberdade por não conseguir pagar alguma coisa que foi prometida de maneira irrealista por pressão da sociedade ou da família. E no Brasil? E aqui? É verdade. Num passado não muito distante, a legislação familiar era cruel com os homens. Década de 90, se você casasse com a mulher e ela pedisse o divórcio sem dar uma justificativa, um dia depois do casamento, vai pagar a pensão para a mulher mesmo sem filhos. Mas hoje isso mudou. Pensão entre ex-cônjuges, hoje, ela é temporária e excepcional. E o juiz só concede se houver real necessidade. A mulher está doente, não pode trabalhar por alguma razão, ficou muito tempo fora do mercado de trabalho. Ou seja, para a mulher conseguir arrancar uma pensão sua sem filhos, só se você aceitou fazer o papel de provedor. Se ela trabalhou e você também, ela não vai pegar a pensão sua. Não vai. Isso é uma vitória. Devolve a liberdade do homem, reconhece que a mulher pediu para trabalhar, ela tem o direito e o dever de trabalhar, né? Especialmente não tendo filho, não tem por que uma mulher que não tem filho ser sustentada pelo homem. Não faz sentido nenhum.
E acredite ou não, meus amigos, tem muita gente querendo que o homem volte a ser provedor da ex-mulher. Por que da ex? Não é da esposa, é da ex. Porque se você obriga, via força judicial, um homem a ser provedor em uma sociedade onde a mulher está no mercado de trabalho e ela pode pedir o divórcio por qualquer razão, sem ônus, você vai pagar pensão para a mulher enquanto ela está no colo do Ricardão. Por isso que eu falo, a liberdade masculina verdadeira, ela não está no passado. Ela está no futuro. E esse livro aqui, muita gente não sabe diferenciar ginocentrismo de feminismo. Está disponível na nossa livraria, se você quiser fazer parte, a gente oferece mais de 1000 conteúdos. É só entrar em contato no meu WhatsApp Business aqui embaixo. E você vai ver que muita coisa que a gente acha absurdo existe desde o período medieval. Ginocentrismo e feminismo não são a mesma coisa, tá? Vamos ver então o que essa muçulmana vai falar? Vamos dar o play aqui. Namora, casada? Não. Pretende? Futuramente. Por que você não quer agora? Porque eu sou muito jovem. Quantos você tem? 18. Quando você estiver pronta, quais as características que você busca no homem? Que seja semelhante a mim, que seja religioso. Qual que é a sua religião? Eu sou muçulmana. Você não namoraria uma pessoa com a religião diferente? Eu não posso namorar. Ah, só casar? Só casar. E como que você faz pra conhecer a pessoa? Ele pede a minha mão pra minha família e a gente se conhece, vai se conhecendo de forma permitida. Mas precisa primeiro da permissão da sua família. Basicamente. Sua família já vem dessa religião há muito tempo. Alguns da família do meu pai, da minha mãe não. E o seu pai poderia se relacionar com uma outra pessoa. O meu pai, ele pode se casar com cristã ou judia. Eu só posso me casar com muçulmana. E o porquê disso, sabe? Porque é pecado na minha religião a mulher casar com um cristão. Eu só posso casar com um muçulmano porque casando com um muçulmano eu tenho alguns privilégios. Tipo dote, essas coisas. Ah, entendi. Então não pode ser um muçulmano liso. Não. Meu amigo, liso em país onde tem dote não arruma mulher não, tá? Então você pode reclamar que aqui tem interesse, mas nas religiões tradicionais também tem interesse. E tem que pagar para casar e para divorciar. Aqui você ainda divorcia sem custo, né? No Brasil é bem burocrático, realmente, mas na Suécia, por exemplo, não tem burocracia no divórcio. Vai lá, assina, você quer divorciar a mulher também? Os dois vão lá, assinam. Em 6 meses não mudou de ideia, divórcio feito. Não tem que ficar alimentando a indústria do divórcio, que no Brasil ela é bem forte. Mas vamos lá, é justo a gente criticar o interesse de algumas mulheres? Não são todas que são interesseiras, a gente também tem que ser realista. Sim, mas também é preciso desmistificar. A verdade incômoda é que países onde ainda é mais fácil para um homem conseguir uma mulher sem gastar nada ou envolver o Estado na relação, é justamente país ocidental. Mesmo com o feminismo avançando a passos largos, com toda a misandria, desigualdade, brechas que estão tendo aí, né, usar a Lei Maria da Penha, por exemplo, ilegalmente, para roubar a casa do cara, onde tem casamento com separação total de bens, acontece. Mas não é a regra, sem filhos, você ter que ficar dando dinheiro para mulher. Para mim isso é ótimo. Você acha ruim? De verdade. Você acha que você separou, você homem, você não tá mais com a mulher já tá se deitando com outros, tá indo em festa, você tem que ficar dando dinheiro para ela. Não tô falando do filho. Então assim, a gente tem que ser bem realista e estudar de fato como era a sociedade através desse livro, antigamente, como é na Rússia, nas Filipinas, onde o divórcio é proibido, mas estudar na prática, e não vendo só vídeo de rede social. Por isso, amigos, não fique idealizando sociedades tradicionais. A gente vai falar da Rússia, das Filipinas também. Se inscreva no canal para você não perder esse conteúdo, se você é novo por aqui, tá? E pode haver até mais controle social sobre o comportamento e as decisões do homem do que aqui. Aqui, se o cara não casou, não teve filho e não pôs mulher para morar dentro da casa que está no nome dele, dificilmente você vai ter problema. Você está resguardado. Então não é voltando ao passado que você vai tirar as algemas e os grilhões das suas pernas, tá? A gente tem que pensar daqui para frente, combater alienação parental, combater falsa denúncia e garantir que o pai não seja visitante na vida do próprio filho depois do divórcio. Solucionou isso aqui, o resto é o de menos. Então é daqui para frente. Eu vou colocar agora um vídeo famoso da TV Manchete para você ver. Se você acha que piorou, muita coisa melhorou. Quer voltar lá na década de 80, vai virar escravo de ex-mulher, de Dora Markovic. Abraço. Brigar diante de um juiz pode ser uma experiência desagradável para a maioria das pessoas, mas não tão dolorosa para as mulheres que ganham uma boa pensão depois da separação.
Sou separada, há 1 ano e meio, ganho pensão. 12% de cada um, a 36%. É um trabalho, né? Não tenho uma atividade ainda certa, mas por enquanto ainda estou sendo sustentada por ele. Há 3 anos que eu ganho pensão. Viver de pensão também foi a maneira que Dora, de 41 anos, encontrou para satisfazer seus caprichos. Tudo graças à sua especialidade. Eu casei 2 vezes. Trabalho não é comigo. Eu estou pensando num novo casamento. Você é uma profissional do golpe do baú? Não, não é bem isso, né? A gente tem que se ajeitar hoje em dia. Trabalho não é comigo mesmo. Como é que é dar o golpe do baú? É fazer um bom casamento. E depois a separação. A gente vai, para dar o golpe, a gente se faz de anjo, né? Vai chegando de mansinho. E ele cai na rede que nem peixe. Quando vê, sem mais, sem menos, está fisgado. E é fácil fisgar? É facílimo. Eu já tenho minha prática, né? Como é que Fácil fisgar. Qual é a técnica? Joga a rede, o peixe cai. Um homem que cai na rede de Dora vai ter que correr o resto da vida atrás do prejuízo. A justiça brasileira é implacável. Mesmo se o casamento durou apenas um dia, o marido é obrigado a pagar pensão. Seu Jorge é um exemplo dessa armadilha. Ele foi casado 1 ano com Dora, mas há 7 anos paga pensão. E ai dele se atrasar. Eu acho que ela tinha que cuidar da vida dela e deixar a minha vida em paz, né? Querendo pensão, eu tenho outra família para tomar conta.